Olá pessoal, tudo bem? Olha, nessa videoaula eu queria mostrar para vocês o assunto então que tem como título superfícies quádricas. Esse assunto então a gente vai trabalhar com algum detalhe aqui, tá? Então, nessa primeira parte eu quero só apresentar, né, quais são as superfícies quádricas que a gente vai estudar, tá? Então, uma delas é o elipsoide. Então, o elipsoide ele tem a ver com a elipse, né? Como o próprio nome já sugere. E ele tem um formato assim que, bom, depois mais à frente a gente vai estudar a forma dele com mais detalhes, tá? A gente vai girar e vai fazer interseções com planos paralelos aos planos coordenados aqui, vai ver todas as interseções e vai ver a relação que ele tem então com a elipse. E outras superfícies que a gente vai tratar nessa semana é o paraboloide, o hiperboloide, o cone. Então essas superfícies elas têm um diferencial em relação ao que a gente vinha estudando antes na disciplina, por conta que elas estão se desenvolvendo, né? Elas estão contidas em um espaço tridimensional. Tá? Antes a gente estudava figuras no plano, a gente estudou a elipse, a hipérbole, a parábola, que são figuras planas. E agora, nessa fase, então a gente passa a estudar algumas superfícies que estão contidas no espaço. Tá? Então tem uma coordenada a mais. Né? Então a equação, o nosso foco aqui na geometria analítica é a equação do objeto. Né? Então tem o objeto geométrico, que é a figura propriamente, né? Por exemplo, o elipsoide, e relacionado a ele tem uma equação. Tá? A equação é essa que aparece aqui do lado, ó, que a gente também vai estudar mais à frente com algum detalhe. Então essa primeira parte aqui é só uma apresentação dos objetos geométricos que a gente vai estudar. Tá? Então, entre eles, né, o elipsoide, o paraboloide, vai ter a esfera também, tá? Hiperboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas, paraboloide hiperbólico. Basicamente são esses, tá? São estas quádricas, essas figuras aqui, esses objetos fazem parte do estudo das superfícies quádricas. Tá? Essas superfícies quádricas, todas elas fazem parte de uma classe de figuras, né, que são soluções de uma equação desse tipo aqui, ó. Então elas ficam contidas aqui, né, nesse tipo de equação, ó, que é uma equação que vocês podem notar aqui, ó, ela tem uma característica que é um polinômio de segundo grau em 3 variáveis. Tá? Então todas aquelas que a gente viu ali nas figuras anteriores fazem parte de algum tipo de equação desse tipo. O que vai mudar vai ser os coeficientes aqui, o A, o B, o C, o D, o E, o F, G, H, I, J. Então são vários coeficientes aqui que quando eles mudam, as figuras correspondentes daí também mudam. Tá? Para um conjunto de coeficientes vai resultar um elipsoide, para outro conjunto vai resultar um hiperboloide e assim por diante. Tá? Então aqui são muitas possibilidades, né? Porque tem do A, B, C, D, quantas tem, né? Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 coeficientes que, variando, vão resultar em diversas possibilidades, tá? A gente não tem aqui condições de estudar
todas as possíveis variações destes coeficientes aqui, são muitos, né? Então, mas a gente consegue ter uma boa visão do assunto aqui, uma visão relativamente completa, quando a gente se concentra nas figuras aqui, né, nos objetos aqui, nas superfícies, enfim, que estão centradas na origem, ó. Tá? Então, como esse desenho aqui do elipsoide, ó, o centro dele é a origem do sistema de coordenadas. Tá? Aqui o paraboloide também, ó, ele está na origem do sistema de coordenadas. Nesses casos, a equação resultante se simplifica bastante. Então, em vez de ter aqueles 10 parâmetros que eu mostrei antes, a gente vai ter só 3. Aqui, olha a equação do elipsoide. Ó. Vai ficar com um parâmetro que acompanha o x ao quadrado, outro que acompanha o y ao quadrado, outro que acompanha o z ao quadrado, e mais um termo independente. Ó. Então, destes 10 aqui, né, muitos deles vão ser iguais a zero. Esse termo que acompanha o xy vai ser igual a zero, esse que acompanha o yz vai ser igual a zero, também o f igual a zero, o g igual a zero, h igual a zero, o i igual a zero e o j igual a menos 1, né, porque ele passa para o outro lado da igualdade e virou 1 aqui. Ó. Tá? Então esse 1 seria o j, tá? O a seria 1 sobre esse a minúsculo ao quadrado. Tá? Então é assim que a gente vai conseguir estudar as quádricas, tá bem? Então essa aqui, resumindo, né? Essa aqui é a equação geral de uma quádrica, e quando aparecem esses outros coeficientes aqui, que acompanha o x e o y, são os termos cruzados, né? Que acompanham o x e o z e tal, esses termos aqui, eles correspondem a mesmo tipo de figura, só que centrado em um ponto que não é a origem, né? Não necessariamente a origem, e também os eixos não são paralelos aos eixos coordenados. São figuras que estão rotacionadas, né? Tem o sistema de coordenadas e a figura está deslocada do centro e rotacionada. A figura é a mesma, porém a equação, por conta do sistema de coordenadas não estar completamente adaptada à figura, a equação fica mais complicada, digamos assim, né? Tem mais termos, tá? Mas todas são equações do segundo grau. Ó. Vejam que não aparecem termos elevados ao cubo. Não tem x ao cubo aqui, não tem outro tipo de função, né? Como seno de x, cosseno de x, não, nada. É só uma equaçãozinha do segundo grau em 3 variáveis, em x, em y e z. As variáveis, então, são x, y, z. E as soluções da equação é que se organizam de maneira regular, assim, em uma certa figura. São os valores, as ternas ordenadas, né, x, y, z, que se organizam de uma maneira regular. Ó. É essa regularidade que essas figuras possuem, então é que tem utilidade, né, assim, para a gente utilizar em modelagens, né, porque elas são simétricas e possuem propriedades físicas de reflexão. Por exemplo, o paraboloide, né, ele é usado para antenas parabólicas, para faróis de automóvel, enfim, tem algumas propriedades físicas que têm interesse, então fazem parte do elenco aí de estudo de matemática, né, tá? Para utilizar em engenharia e no ensino. E isso aqui vocês vão utilizar no cálculo, tá? Então lá o professor de cálculo, ele vai precisar que vocês identifiquem a superfície a partir da equação. Então o foco, o objetivo dessa semana de estudo é vocês olharem para uma equação desse tipo aqui e reconhecer, essa daqui é um elipsoide, essa daqui é um cone, certo?
Então é esse treinamento aí, esse entendimento que a gente precisa desenvolver, porque isso então depois, quando vocês estudarem lá cálculo em várias variáveis, né? Então para limitar a região se usa esse tipo de superfície, aparece muito. Então a superfície delimitada por um elipsoide e um plano, aí tem as equações do plano, as equações do elipsoide, e aí achar os limites de integração. É para isso, então, que esse assunto é tratado aqui na geometria analítica. Tá? Então, agora eu vou fazer outros vídeos tratando de cada uma das superfícies. Tá? Então, eu vou fazer um estudo mais detalhado aqui sobre o elipsoide, outro sobre o paraboloide, outro sobre o hiperboloide de uma folha, hiperboloide de duas folhas, tá? E assim por diante, tá bem? Então é isso. O material, então eu vou deixar um material em PDF lá no nosso AVA, né? Esse material de PDF então tem esse resumo escrito, né, esse detalhamento aí sobre o comportamento dessa equação. Tá? Então até o próximo vídeo.